a nossa principal problema era realmente mão de obra. A nossa mão de obra, a maioria não é qualificada, não é uma pessoa que já chega pronta, então a gente até prefere que não chegue pronta, que aí a gente consegue lapidar da forma que a nossa empresa trabalha. No atendimento, a grande maioria é primeiro emprego. As nossas lideranças hoje, a gente treinou. A gente chegou como garçom, por exemplo, e hoje é o gerente de atendimento. Dentro da cozinha também é a mesma coisa, a gente está também querendo iniciar uma operação de pizza. Então, a gente está treinando uma pessoa que já é da nossa cozinha para fazer cursos, levar para fazer cursos, para poder a gente especializar essa mão de obra, que a gente sabe que é uma dificuldade nossa, que ninguém vai chegar pronto. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante. E hoje é um capítulo muito especial. A gente está fazendo a série do Donos de Restaurantes Cast na estrada. Hoje eu estou no norte do Brasil. A gente está aqui em uma capital belíssima, Belém do Pará. E a minha convidada de hoje é a Sofia Louchar. Seja muito bem-vinda, Sofia. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite. Uma honra estar aqui, assim, com quem a gente já aprendeu tanto. Você é um dos nossos mentores do nosso sucesso, então é uma honra muito grande a gente estar aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que tenho um carinho muito grande por você, pela sua família. Eu que acompanho a jornada do seu pai há tanto tempo e tenho seu pai como um grande amigo. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos nessa então? E para a gente começar, eu quero aqui levar uma informação de qualidade. Tem muita gente, Sofia, que pode estar passando exatamente pelas mesmas coisas que você já passou ou que você está passando agora. Então, em primeiro lugar, se apresenta rápido, diz para as pessoas quem é você, diz qual é o seu negócio, o nome do seu negócio, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Tá, ok. Eu me chamo Sofia, eu sou uma das proprietárias do restaurante Jurubeba, na Ilha de Mosqueiro, aqui uma ilha próximo de Belém do Pará. Hoje nós temos 2 restaurantes, iremos inaugurar um restaurante na próxima semana e também temos um hotel. A gente iniciou o restaurante há 6 anos atrás. Eu sou formada em Direito, formada também em outra graduação, mas hoje eu estou somente para o restaurante. Eu estou aqui tentando tomar a frente também da empresa. Posso ver a paixão que vocês têm por hospitalidade. A gente tem que voltar nos fundamentos quando a gente pensa em negócios como o de vocês, porque em primeiro lugar tem um hotel, então é um lugar onde vocês recebem as pessoas com muito carinho, com muito cuidado. Falando nisso, é um hotel belíssimo, né? É lindo o hotel de vocês. É lindo. E a gente pode dizer que ainda tem alguns restaurantes e ainda tem alguns por vir. Então, vocês são realmente uma família apaixonados por hospitalidade, né? Acho que além de apaixonada por hospitalidade, a gente acredita muito no potencial de Mosqueiro. Mosqueiro é uma ilha tem, acredito que 40 mil habitantes. É bem próximo de Belém, mas ainda falta muito investimento turístico, mas a gente acredita muito no potencial de Mosqueiro. Então, a nossa ideia de receber as pessoas como se fosse na nossa casa, a gente tem muito isso. O atendimento sempre foi o nosso foco principal. A gente sempre investiu muito na questão da capacitação dos nossos atendentes para receber as pessoas como se elas estivessem em casa. Então, é o nosso foco. A nossa meta principal é o encantamento lá. E eu acredito que vocês estão conseguindo isso, porque eu já vi vários feedbacks e realmente o atendimento é reconhecido pelos clientes de vocês como uma baita qualidade, né, Sofia? E eu estou falando isso porque uma das coisas que eu tenho a maior habilidade é ajudar os donos de restaurantes a melhorarem o modelo de negócio deles. E dentro do modelo de negócios tem uma coisa muito importante chamada diferencial competitivo. No caso de vocês, um dos diferenciais, eu posso dizer com absoluta certeza, porque eu conheço o negócio de vocês, é o atendimento, é o carinho que vocês têm. E os clientes reconhecem isso, né? Com certeza. A gente também acredita que o atendimento é o principal. O atendimento e uma comida boa é o básico, mas o nosso atendimento tem que ser diferenciado. A gente fala que o nosso atendimento tem que ser acima da média. Então, a gente treina nossos garçons, a gente treina a galera do atendimento, a galera do bar, para fazer um atendimento espetacular, além do que a pessoa está esperando. Então, sempre tem uma coisa diferente. Se é o aniversário
aniversário, a gente já recebe de uma forma diferente, que é para fazer aquela experiência ficar na memória. Então, o encantamento é, sem dúvida, o nosso principal valor hoje. Que legal isso. E eu vou insistir um pouco nisso para trazer clareza para quem está assistindo aqui no YouTube. Quem está assistindo no YouTube, já assina o nosso canal, já coloca o sininho aí para todo podcast novo, você ser lembrado e ter a oportunidade aqui de aprender com os meus mentorados, de aprender com os meus convidados e implementar aí essas melhorias no seu negócio. Se você está no Spotify, já assina o nosso canal também para que você sempre seja atualizado de novos episódios. E veja bem, eu vou insistir nessa parte com a Sofia, porque algumas pessoas me falam isso. Marani, um bom atendimento e uma boa comida, esse é o segredo. Mas quando você pergunta para os clientes daquele empresário, eles talvez nunca ou em sua minoria vão dizer que ele tem um atendimento diferenciado. Quando a gente diz que a gente tem um atendimento que é o nosso diferencial competitivo, o nosso cliente tem que dizer isso, ele tem que reconhecer isso, seja nas recomendações do Google, seja nos comentários que eles deixam como feedback para a gente no próprio restaurante, em alguma plataforma própria. Do contrário, não faz sentido dizer que o atendimento é um diferencial competitivo. Você concorda? Com certeza, Sofia? com certeza. A gente até insiste nessa questão do atendimento, porque aqui no Pará existe um mito que o atendimento no Pará não é um espetacular, mas a gente acredita muito que a gente consegue ser um povo hospitaleiro, então a gente acaba investindo muito a questão para o sorriso tem que ter, né? Mas a gente acredita no diferencial, é fazer a pessoa se sentir em casa, é levar a pessoa até a mesa, é sempre tá oferecendo o nosso melhor. Então, a nossa cultura toda é voltada para a questão do encantamento, para a questão das memórias inesquecíveis. No nosso Instagram, a gente fala que a gente quase não tem foto de comida, a gente trata com foto de pessoas sorrindo, pessoas felizes, que é o que a gente quer trazer. A nossa missão é encantar e gerar momentos felizes hoje. Sim, e vocês criaram uma narrativa, né? Você está contando aqui pra gente como vocês constroem ali o Instagram, mas não só o Instagram, em cada detalhe que vocês têm no restaurante, nos brindes, em coisas que são, a gente chama de pontos de contato com o cliente. Você sempre diz que o cliente está num lugar, em um momento feliz, no lugar certo, enfim. É uma narrativa construída para que o cliente se sinta da forma como você quer que ele se sente. Faz muito sentido isso. É uma forma de storytelling, né? É contar a história para o cliente que você quer que ele seja inserido para, de alguma forma, ele ver e sentir esse tipo de sensação, né? Isso, experiência. Exatamente. Atualmente, quando a gente faz uma reserva de aniversário, a gente coloca uma foto da pessoa em cima da mesa. A gente, no momento do parabéns, todos os garçons se reúnem para cantar parabéns, a gente estoura um champanhe para a pessoa. Então, é bem legal. A gente tenta criar realmente uma memória que a pessoa nunca mais vai esquecer. Então, a gente constrói esse momento junto com a família da pessoa, que é para fazer um momento inesquecível para aquele aniversariante. Sim, e as pessoas ficam, de fato, muito felizes. Ficam. O feedback que a gente recebe é muito bom. A gente tem aumentado muito as reservas para aniversário depois que a gente começou a fazer esse momento. Essa era a minha próxima pergunta. Vocês hoje conseguem fazer vários aniversários, e quem é o seu público? São os turistas? São as pessoas locais da ilha? Me conta um pouquinho mais quem são essas pessoas. O nosso público, ele é principalmente as pessoas que moram na região metropolitana, aqui em Belém, ou então nas cidades próximas, como Castanhal, que também é uma cidade próxima a Mosqueiro, mas próxima, assim, 1 hora de viagem para Mosqueiro, né? Então, esse é o nosso público. O nosso principal ponto que a gente recebe mais pessoas, geralmente são finais de semana. Todo final de semana, o nosso restaurante, graças a Deus, está cheio. Então, a nossa comunicação com esse cliente é principalmente pelo Instagram. Hoje, o nosso Instagram é um Instagram que a gente consegue ter um alto público e a gente faz essa comunicação pelo Instagram. Aí, essas pessoas... Para aniversário, por exemplo, a gente consegue fazer as reservas. A gente divulga que a gente tem esse pacote especial com champanhe, um momento especial, e aí a gente faz essas reservas para chamar as pessoas para comemorar o aniversário lá no restaurante. Mas o nosso público também são os turistas. A gente já tem uma divulgação bem legal para os turistas, mas principalmente é o pessoal que desce da região metropolitana e vai para Mosqueiro.
Que legal. Eu já estou. A gente está gravando esse podcast para quem está escutando no mês de junho e hoje é sexta-feira. E no domingo eu vou lá conhecer o restaurante, já tô louco para conhecer. Conheço por foto, por vídeo e agora eu vou ter a oportunidade de ir lá conhecer e depois eu vou contar como foi essa experiência. Mas vamos aprofundar em algumas coisas importantes. A gente está falando de aniversário. No meu restaurante eu também tenho uma super promoção de aniversário. Eu acredito que as pessoas hoje, Sofia, escolhem restaurantes e, claro, a gente precisa entender a característica do restaurante. Muitos restaurantes que são de almoço self-service não são restaurantes adequados, ou pelo menos as pessoas, né, na caixinha ali que fica na cabeça das pessoas de onde eu posso passar o meu aniversário, talvez nunca seria um restaurante self-service, um restaurante especializado ali em almoço do dia a dia, porque não faz muito sentido. Mas no restaurante de vocês, no meu restaurante, que na maioria das vezes é buscado, é procurado para entretenimento, e o seu líder, o seu restaurante, você que está escutando o nosso podcast, se muitas vezes você tem um público que busca diversão, entretenimento, um momento de lazer, o aniversário é uma baita oportunidade para a gente sempre estar trazendo clientes que são clientes que estão comemorando aniversário. Eu vou te contar um pouquinho como é que a gente faz, e aí eu quero entender como é que vocês... você já contou um pouco, mas eu quero entender um pouco mais sobre os aniversários. Na Francesinha, o que a gente faz? A gente tem um rodízio, e ali a gente coloca que o aniversariante não paga o rodízio, desde que ele traga pelo menos 2 pessoas como convidados. E assim, existe toda uma estratégia por trás disso, Sofia, que a gente coloca uma precificação um pouco mais alta, já contando que a gente vai ter vários aniversariantes. Então, o meu rodízio é o rodízio mais caro da cidade. A gente tem uma boa margem nesse produto, então a gente coloca que o aniversariante não paga desde que ele leve 2 pessoas. E depois de muitos testes, depois de fazer ali muitas situações, a gente entendeu que só no dia do aniversário do cliente não seria uma boa essa promoção. Por quê? Porque muitas vezes o cara quer passar na casa dele, muitas vezes no aniversário dele ele está viajando, e aí a gente criou uma maluquice. A gente fez que no mês do aniversário dele, ele pode ir quantas vezes ele quiser, de graça. Então, se a pessoa quiser ir o mês todo no aniversário, ele pode, desde que ele leve 2 convidados. Marane, pode ser o mesmo convidado? Claro que pode, os convidados vão pagar todas as vezes, então, menor problema. E se tiver mais de um aniversariante na mesa? Cada aniversariante precisa levar pelo menos 2 pessoas, mas na média, a gente vê que cada aniversariante acaba levando 4 pessoas. Levando 4 pessoas, a gente consegue com tranquilidade dar esse presente para o aniversariante. E veja, Sofia, que a gente, com isso, criou verdadeiros vendedores do nosso produto. Porque se, por exemplo, hoje é aniversário do Marane, ou amanhã eu ligaria para você e te falaria, Sofia, hoje é meu aniversário, vamos passar juntos, eu vou passar lá na Francesinha, eu queria que você levasse seus pais, eu vou levar aqui também o pessoal da minha equipe, vai ser super legal. Na verdade, para mim vai ser de graça, então para mim é mais legal ainda. E assim, a gente tem, às vezes, 500, 600, 700 aniversários em um mês. Todos os dias a gente tem vários aniversários, porque realmente muita gente acredita ser uma vantagem passar o aniversário. Então eu contei aqui toda uma estratégia para que as pessoas que estão escutando tenham boas ideias, bons insights, para que eles possam aproveitar as datas comemorativas e, nesse caso, de aniversário. Sim. Lá no Jurubeba, como é que vocês comunicam isso? Vocês fazem uma campanha no Instagram? Vocês têm influenciadores digitais? Vocês fazem alguma coisa para o próprio aniversariante postar? Como é que funciona isso? Então, a gente começou de uma forma bem orgânica a questão do aniversário. A gente tinha reserva, então a gente acabava preparando uma mesa, preparava um brinde para a mesa. E a questão do champanhe veio de uma ideia que a gente teve de um restaurante que a gente foi no Rio de Janeiro. A gente foi no restaurante no Rio de Janeiro e foi uma das melhores
experiências que a gente teve. Sim. E aí, no final, além de todo o atendimento, a gente ganhou um champanhe. Não era aniversário de ninguém, mas aí a gente ganhou uma garrafa de champanhe. Então, a gente achou aquilo incrível. Aí, a gente trouxe isso para a ideia do aniversário. A gente começou, né, fazendo dessa forma, sem divulgar, e aí a gente foi vendo que as pessoas foram gostando, e hoje a gente já trabalha isso no tráfego pago, no tráfego que a gente utiliza, a gente já tem uma campanha para os aniversariantes do mês. A gente também não precisa ser na data do aniversário. Geralmente a pessoa faz a reserva, a gente prepara a mesa, já prepara o brinde para a mesa com a foto da pessoa, e a gente já esquematiza com os garçons a hora do parabéns. Sim. Aí toca, a gente sempre tem música ao vivo aos finais de semana, então a banda toca o parabéns e os garçons cantam e tem o estouro do champanhe. Mas a gente também trabalha muito com influência digital. A gente tem que legal já isso. todo mês tem uma influência no nosso restaurante e também tendo a experiência no hotel. Então, eu não entendi uma coisa. Todos os aniversariantes estouram esse champanhe no mesmo momento? Não. Cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento. Aí, às vezes, tem 10 aniversariantes, então a banda canta 10 vezes o parabéns. Mas aquela mesa vai ter o seu momento. Incrível. Eu tenho que cantar 10 vezes mesmo, porque aí fica uma comemoração o tempo inteiro, as pessoas ficam felizes. E as pessoas próximas também já olham para aquilo e falam assim, vou comemorar meu aniversário aqui. Tem até uma amiga minha que no dia do aniversário da mãe dela, ela trouxe e falou assim, poxa, mas no meu eu não vim. Então, é bem legal que todo mundo fique envolvido para cantar parabéns para aquela mesa. É bem legal. Ah, que legal. Adorei. E olha só, a Sofia está dando uma verdadeira aula para você que está aqui escutando esse podcast. Ela acabou de trazer 2 estratégias que eu considero fundamentais para aumentarem as suas vendas. E ela falou de uma maneira leve, de uma maneira tranquila. Talvez você nem entendeu que existe um fundamento muito grande nessas 2 coisas que ela trouxe. Em primeiro lugar, uma coisa que eu ensino lá no DDR Master, que um dos maiores poderes que a gente tem é fazer um negócio chamado benchmarking. Benchmarking é um fundamento que a gente aprende em marketing e nada mais é do que uma observação das melhores práticas do mercado para que você possa ter bons insights e possa implementar no seu restaurante. Mas veja bem, existem conceitos e existem muitas técnicas para que isso funcione bem. Em primeiro lugar, a Sofia não foi a Belém ou qualquer outra cidade próxima copiar o que um concorrente estava fazendo. Ela foi ao Rio de Janeiro, observou uma prática que ela achou muito interessante, que foi o lance do champanhe, e logo depois ela implementou de uma forma diferente, trazendo isso para o aniversariante e colocando isso como uma grande vantagem para o cliente dela. Gente, isso é espetacular. Tem um livro chamado Sonho Grande que foi escrito pelos três dos maiores ricos do Brasil, né? Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. E o que eles explicam? Que quando eles compraram a Ambev, eles de fato não sabiam nada de cerveja. O que eles fizeram? Viajaram o mundo visitando as principais cervejarias para ver o que eles faziam de bom. Então a Sofia fez exatamente a mesma coisa no Rio de Janeiro. E a segunda coisa que ela nos ensinou muito bem é que uma promoção não precisa ser genial. Sofia, as pessoas ficam me perguntando, Marani, qual é aquela bala de prata? Qual é aquela promoção que vai explodir? Qual é... E, na verdade, não existe uma receita de bolo. Muitas vezes o que vai funcionar muito bem no Jurubeba não vai funcionar muito bem na Francesinha. Muitas vezes o que vai funcionar na Terraço não vai funcionar na Jurubeba. E assim, o que a gente entende? A gente entende que a gente precisa saber o fundamento. E você foi assertiva quando disse, Marani, isso começou de forma orgânica. A pessoa pediu para fazer uma reserva. A gente ali com muito carinho e muito capricho começou a fazer uma coisa especial. O cliente foi gostando, a gente foi entendendo. Então, eu acredito muito que a gente precisa observar o nosso negócio e o que funciona muito bem no orgânico, no boca a boca, a gente passa a fazer com influenciadores, com tráfego pago. Afinal de contas, se funcionou muito bem sem eu colocar muita energia, quando eu colocar energia, isso vai explodir. Então, foi muito legal isso que você compartilhou com a gente. Achei fantástico. E a questão da reserva até também nos ajudou para outros momentos. Assim, no Dia das Mães, a gente também... acho que mais de 70% do nosso salão já estava reservado. Então, a gente também pegou a fotinho de todas as mães, colocou na mesa, colocou com brinde. Então, fica até
legal para uma foto. Todo mundo tirou foto das suas mesas. Postou que estava no Jurubeba, postou que tinha uma foto sua em cima da mesa. Então, ficou... Para todas as datas, a gente acaba fazendo algo especial para a mesa, um brinde. Para o Dia dos Namorados, a gente também fez a mesma coisa, que nosso Dia dos Namorados foi numa quarta-feira. Então, assim, a gente não esperava que um restaurante em Mosqueiro, nosso público é de Belém, viesse jantar. Mas o nosso restaurante estava lotado. Todas as mesas foram reservadas antecipadamente e a gente fez para todas as mesas o mesmo mimo. Assim, a gente decorou todas as mesas com pétalas e a foto do casal. Então... Sofia, você sabe porque eu tenho certeza que você vai estar presente comigo. Segunda e terça-feira eu vou fazer um treinamento presencial aqui em Belém. Vamos estar lá. E eu acho que eu vou te levar para dar aula comigo, porque você está dando aula aqui nesse podcast. Mais uma vez, eu vou trazer aqui um insight poderoso para as pessoas que estão nos escutando não deixarem isso que você trouxe passar batido, sem que eles tenham ali uma grande ênfase no que você falou. As pessoas me falam assim, poxa, Marani, eu fico chateado, as pessoas não postam o meu restaurante, não postam a minha embalagem, não postam as coisas que a gente está fazendo. E muitas vezes as pessoas não entendem que, para elas serem postadas, elas têm que criar gatilhos, elas têm que criar uma motivação para que as pessoas tenham vontade de postar. Então, quando você trouxe o que vocês fizeram aí no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, automaticamente as pessoas são impulsionadas a postar. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente quer ser postado? Um exemplo, vou criar uma nova embalagem para o meu delivery. Se eu quero que as pessoas postem, é legal que eu coloque uma frase inspiracional. Então a minha embalagem não tem que ter endereço, não tem que ter telefone, não tem que ter nada disso. Ela tem que ter uma grande frase inspiracional e ali bem no cantinho, de uma forma bem sutil, a minha marca. Porque as pessoas não querem ficar postando a minha marca, elas querem postar uma inspiração. É muito daquele conceito do Simon Sinek, quando ele diz, comece pelo seu porquê. Então, quando a gente tem um porquê muito forte, no caso de vocês é fazer o cliente feliz, a gente pode criar narrativas, pode criar gatilhos para que as pessoas tenham vontade de postar. Então, mais uma vez, achei incrível isso que você está compartilhando aqui com a gente. Me conta uma coisa, agora a gente vai mudar aqui um pouquinho o rumo do que a gente está falando, porque eu tenho uma pergunta importante para você. Eu sei que você trabalha em família. Quais são os desafios de quem trabalha em uma empresa familiar e quais são as vantagens? O que é bom e o que às vezes você fica pé da vida, mas a gente sabe que a gente tem que conviver com isso. Afinal de contas, é a nossa realidade, né? Me conta. Hoje a gente... eu e os meus pais, né, que a gente está à frente do restaurante, do hotel. Mas além dos meus pais, eu também tenho meus 3 tios que trabalham também com a gente. Essa eu não à frente sabia, da cozinha, tá um está no nosso estoque, então ali a gente acaba estando sempre próximo da família. Acredito que seja uma questão de confiança muito maior. A gente está com quem é da família, com quem é do nosso sangue. Então, existe esse lado positivo da confiança, que a gente não tem como desconfiar de alguém que é da nossa família. Acho que, como dificuldade, é família também. Então, alguns problemas que a gente tem em relação a algumas decisões que tem que tomar, às vezes é mais difícil, porque um lado discorda, e aí a gente acaba tomando decisões, assim, em família também de uma forma mais difícil, né? Que estou trabalhando com os meus pais, então tem algumas coisas que as decisões dos meus pais vão na frente. Então, antes de eu dar a minha opinião sobre isso, eu quero saber a sua, para eu não te influenciar. Eu quero saber se você consegue dividir os problemas e dividir a Sofia. E aí, o que eu quero dizer aqui exatamente dá para você ficar eventualmente chateada com alguma coisa no restaurante, alguma coisa que você não concordou com seus pais, e de repente, quando chegar em casa, você ficar tudo bem? Sim, é uma prática comum. A gente se estressa com alguma coisa, mas 2 minutos depois a gente... tá tudo bem. É família, como funciona. Então, acontece algum problema no restaurante, a gente já se estranha, mas depois está tudo bem. Então, a gente acaba resolvendo nossos problemas
de uma forma leve e pesada ao mesmo tempo. Aí a gente consegue dividir bem, como o meu pai está mais à frente da questão de obra e para frente, e questão de venda. Ele também faz muito treinamento com o pessoal das vendas. E a minha mãe está muito à frente do operacional da cozinha. Eu já fico mais no financeiro, do marketing, então a gente consegue dividir bem dividir o escopo, né? Isso é importantíssimo, para algumas decisões. A maioria das sociedades, a maioria dos trabalhos em família, e não só em família, né? Sociedade como um todo, que não funcionam, é quando existe um cruzamento de escopos muito grande. E aí, se de repente o Paulo e a Sofia trabalharem no marketing, a Sofia acredita em uma linha de raciocínio, o Paulo acredita em outra, e mesmo os dois estando certos, a gente cria uma série de divergências e isso acaba trazendo muitos conflitos, né? Então eu acredito muito em dividir escopos e cada um ali cuidar de uma parte do processo, uma parte do negócio, né? A gente estava até 2 noites atrás tomando uma decisão do nosso novo cardápio. Aí meu pai queria de uma forma, minha mãe queria de outra. Eu falei assim, não, mas como a mãe está na frente do operacional, acredito que ela tem o voto maior. Vamos ver o que ela acha. Então a gente consegue tomar umas decisões de acordo com a área de que cada um está tentando tomar conta, assim, de certa forma. Muito bom. Falando um pouquinho sobre isso, para as pessoas entenderem como eu penso, no meu histórico, eu trabalhei muito tempo com o meu pai, não sendo sócio do negócio, pelo contrário. Eu trabalhei quando eu fui ser gerente do restaurante do meu pai, ele me demitiu. Ele disse que não tinha lugar para 2. Sofia, eu fiquei muito chateado naquela época, eu realmente criei ali, eu costumo dizer nos treinamentos que eu fiquei com muita raiva do meu pai e eu sempre pensava, algum dia eu vou montar um restaurante e vou mostrar o que ele perdeu. Só que durante esse processo eu amadureci muito, eu aprendi muito com isso. Eu entendi os motivos do meu pai, ele queria que eu tivesse uma experiência fora do trabalho em família, ele queria que eu tivesse a oportunidade de ter outras óticas. Então, no momento que eu resolvi entrar em uma sociedade com meu pai, hoje sou eu quem conduzo o restaurante que foi dele por mais de 40 anos, a gente também fez alguns acordos, mas a grande verdade é que lá na nossa família o pau quebra também. Então a gente tem muitas discussões, tem muitas divergências, eu respeito muito a opinião do meu pai, mas é muito difícil dividir ali o que é sentimento familiar. Eu respeito em primeiro lugar, né? Eu respeito pelos meus pais, é uma coisa que eu não abro mão, é um valor muito grande que eu sei que é seu também, mas muitas vezes a gente precisa de fato ter uma inteligência emocional para não deixar que a nossa razão, mesmo a gente sabendo que o caminho bom seria aquele que a gente está mostrando, em alguns momentos a gente precisa ser mais flexível, a gente precisa ser mais inteligente emocionalmente para conseguir dividir isso. Mas muitas vezes eu não consigo, eu saio bem chateado, mas aí, como você disse, passa ali 2 minutos, não, porque eu acho que eu tenho um probleminha ali de emoções com meu pai. Mas talvez depois de 1 ou 2 dias fica tudo bem e a gente continua seguindo um caminho de crescimento, de evolução, de prosperidade, mas realmente é um cenário muito desafiador. Mas há um tempo atrás eu não tinha sócios, hoje a Fernanda trabalha comigo, é minha sócia de vida e nos negócios também. O meu pai, a gente é sócio também no restaurante dele e a gente vai aprendendo a dominar essas habilidades de sermos mais flexíveis, de entender que nem sempre a gente tem razão e principalmente controlar os nossos sentimentos. Acho que talvez esse seja um grande desafio, né? Me conta uma coisa. Eu sei que os negócios de vocês estão crescendo muito. Como é que é a visão de negócio de vocês? O que vocês pensam? Eu sei que vocês têm uma ambição, e quando eu falo de ambição, é aquela ambição muito boa. Eu sou um cara altamente ambicioso. Uma das coisas que eu digo é, até o meu último dia de vida, se Deus me der saúde e me der sabedoria, eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. E eu sei que a sua família também
pensa dessa forma. Como é que é a visão de negócios de vocês no futuro? Vocês trabalham hoje olhando para o resultado, mas pensando no crescimento. Me conta um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho que o crescimento e a melhoria contínua também é um dos nossos valores. A gente ainda acredita que Mosqueiro vai crescer muito e a gente ainda acredita que Mosqueiro ainda comporta alguns jurubebas. A gente pensa muito no crescimento, mas o meu pai ele tem uma visão de futuro assim para sempre crescer. Acho que desde quando a gente começou, há 6 anos atrás, a gente nunca ficou um momento que não esteja em obra. Sempre tem alguma coisa crescendo, um gazebo ali a mais, um deck a mais. Então, a gente conseguiu ter mais operações, porque meu pai está sempre pensando em criar alguma coisa, construir alguma coisa. Então, graças a Deus, hoje a gente estamos com 3 operações, né, com o hotel, e a gente acredita que vamos construir ainda mais. A gente tem uma visão daqui a 5 anos com mais um hotel e mais uma operação de restaurante que ainda em Mosqueiro, a gente pensa em crescer ainda dentro de Mosqueiro, que eu acho que é onde a gente cresceu e é onde a gente acredita. A gente acredita muito que Mosqueiro precisa disso, que Mosqueiro precisa ser mais valorizado. E ambientes como esse, ambientes como um Jurubeba, só vão ajudar ainda mais Mosqueiro. E é um desafio muito grande, né, Sofia? Vocês têm mais ou menos, por alto, quantos funcionários? São entre 40 e 50 funcionários. É um desafio muito grande. São 40, 50 famílias que dependem dos negócios de vocês, dos negócios darem certo, dos negócios prosperarem, dos negócios terem uma boa margem de lucro, até porque se não for dessa forma a gente vai desanimar, o nosso sonho vai morrer. E no Brasil a gente tem um desafio muito grande de empreender, né? Eu costumo lembrar os nossos ouvintes, as pessoas que estão aqui sempre no podcast, que a cada 10 empresas que abrem no Brasil de alimentação, 5 fecham até o 2º ano, ou seja, a metade vai quebrar com 2 anos de existência. Então, é um cenário muito desafiador para todos nós, né? Com certeza. A gente pensando nisso, a gente também... A grande parte do movimento que entra, do faturamento que entra, a gente já reinveste. Pouca coisa a gente utiliza para a gente. A maioria é tudo reinvestido. Tudo que a gente construiu hoje foi reinvestimento. A gente nunca precisou pegar um empréstimo, alguma coisa do tipo, porque a gente sempre pensou em crescimento. A gente não queria ficar só no primeiro restaurante. A gente começou atendendo 10 mesas e com 2 funcionários. Uau. Então, hoje a gente consegue ter, no nosso primeiro restaurante, são 60 mesas e a gente consegue atender muito bem. Uau. E ter mais funcionários. A nossa ideia de ajudar a Mosqueiro também passa por essa questão da movimentação de renda lá dentro. Sim. Todos os nossos funcionários são de Mosqueiro. Então, a gente tenta auxiliar também na questão da mão de obra, que a gente sabe que a gente não vai ter uma mão de obra qualificada. A gente tem uma questão de treinamento, de treinar a galera, principalmente porque são muitos novos. A maioria é primeiro emprego. Primeiro emprego de carteira assinada também. Em Mosqueiro são poucos locais que a gente consegue ver que conseguem assinar a carteira. Então, os nossos jovens estavam indo para o Sul para trabalhar, para procurar uma renda para lá. Então, a gente crescendo mais, a gente sabe que a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Olha que legal isso que você está me contando. Eu acredito muito nisso, está dentro dos meus maiores sonhos. Eu digo que um dos maiores prazeres, um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida, Sofia, não é do meu crescimento pessoal e profissional. Eu adoro ver os meus amigos crescendo, os meus amigos sendo melhores. Eu amo ver os meus mentorados, como você é uma delas, crescendo, prosperando. Eu acredito muito nisso que vocês estão criando, que é um ecossistema que prospera pelos negócios de vocês. Então é empregar pessoas da região de vocês, educar essas pessoas, darem oportunidade do primeiro emprego. Eu acredito de verdade que o empresário precisa entender que a gente não tem que ficar esperando da política, a gente não tem que ficar esperando dos órgãos governamentais uma ajuda para a gente crescer, porque isso não vai acontecer. Quem faz o Brasil acontecer, quem faz o Brasil crescer, quem traz renda para o nosso país, quem gira a economia do país, somos nós, empresários. Veja o que você está me dizendo, você e sua família
trazem ali uma oportunidade de renda e de trabalho para 40, 45, 50 famílias. Eu costumo dizer que em cada pessoa que vocês têm como colaborador, tem pelo menos 3 bocas atrás dessas pessoas. Então, talvez, direto ou indiretamente, vocês estão cuidando de mais de 150 pessoas. Isso é um dom muito grande, é uma missão muito grande, na minha visão, que todos nós temos de continuar crescendo e prosperando. Me conta um pouquinho das dificuldades. Quais são os desafios que vocês passam? Eu sei que vocês são grandes educadores no treinamento de pessoas, fazem com que as pessoas se transformem em profissionais melhores. Eu conheço muitas práticas que vocês trazem e isso vem de um grande desafio, que é não temos mão de obra qualificada, então a gente precisa trabalhar. Me fala um pouquinho do desafio de pessoas e dos outros desafios que vocês têm, sobre vender mais, sobre liderança, sobre o que você quiser me contar para a gente entender aqui como a gente pode se conectar com as pessoas que estão escutando, que eu tenho certeza que as pessoas têm muitas das nossas dores, né? Acho que no início, acho que a nossa principal problema era realmente mão de obra. Nossa mão de obra, a maioria não é qualificada, não é uma pessoa que já chega pronta, então a gente até prefere que não chegue pronta, que aí a gente consegue lapidar da forma que a nossa empresa trabalha. No atendimento, a grande maioria é primeiro emprego. As nossas lideranças hoje, a gente treinou. A gente chegou como garçom, por exemplo, e hoje é o gerente de atendimento. Dentro da cozinha também é a mesma coisa, a gente está também querendo iniciar uma operação de pizza. Então, a gente está treinando uma pessoa que já é da nossa cozinha para fazer cursos, levar para fazer cursos, para poder a gente especializar essa mão de obra, que a gente sabe que é uma dificuldade nossa, que ninguém vai chegar pronto. Uma das dificuldades também hoje é que, como nosso restaurante é em Mosqueiro, então, e o nosso público fica em Belém, fica em Castanhal, a gente tem uma dificuldade de mobilidade, né? A gente sabe que final de semana é o grande movimento nas estradas e hoje a gente ainda tem certa dependência que a pessoa se prepara para ir à semana, mas acaba o trânsito atrapalhando, ou então alguma coisa do tipo. Então, a gente foca muito nas nossas mídias sociais para a pessoa se preparar realmente para ir para lá. Para a pessoa ficar querendo ir para Mosqueiro e que o trânsito não possa atrapalhar isso, sabe? Então, a gente foca muito na questão do final de semana, que a pessoa consiga chegar a Mosqueiro, que a pessoa queira ir para Mosqueiro e se programe para isso. Que a gente sabe que hoje tem que ter uma programação para sair de Belém para chegar em Mosqueiro. A gente tem alguns problemas na estrada, então a gente acaba com uma certa dependência em relação a isso. Sim. Eu acho que essas são as nossas maiores dificuldades hoje. E também outras dificuldades de questão de burocracia, que são, acho que, de todas as empresas. Sim. Olha que incrível, né? Eu sempre falo sobre isso, Sofia, que eu aprendo muito quando eu estou gravando esses podcasts. É, para mim, uma oportunidade de aprendizado gigante. A gente que não vive a realidade de outros empresários, a gente acaba não enxergando algumas coisas, né? Veja, logística para mim é zero um problema. A minha pizzaria está localizada no melhor ponto da minha cidade e aí eu não tenho público tão grande quanto o de Belém, porque a minha cidade tem 240 mil habitantes, mas por outro lado eu tenho um ponto no centro da cidade, numa esquina que é disputadíssima, então logística é zero problema. E aí você está me contando que o público de Belém viaja mais ou menos 1 hora para chegar lá, é isso? 1h30? 1h30, dependendo do trânsito, 2 horas. Tá bom. Aí as pessoas precisam se preparar, porque existe ali um trânsito e às vezes a condição da estrada não está tão legal como é muito comum no Brasil. E isso é um fator que vocês não controlam. Sim. Não tem jeito da Sofia ir lá e contratar uma máquina para melhorar aquela estrada. Então são fatores que de alguma forma você precisa trabalhar de uma maneira que esteja no seu controle. E aí avisar ao cliente que ele precisa se preparar melhor, que ele precisa sair mais cedo, que ele precisa pegar um horário da estrada menos movimentada. Isso é o que você pode fazer. E isso é muito legal aprender sobre isso, porque a gente entende que as nossas dificuldades, às vezes, a gente não tem a mesma ótica de outros empresários. Então, realmente,
Eu acabei de aprender muito aqui com você. A segunda coisa é mão de obra. As pessoas que estão nos escutando precisam entender que mão de obra é um problema no Brasil todo e no mundo. A gente viaja a restaurantes no mundo todo e a gente tem exatamente os mesmos problemas. Há 2 semanas atrás eu estava em Curaçao, que é uma ilha no Caribe, e estava batendo um papo com um dos empresários que é dono de uma hamburgueria, que é o Josh. O Josh estava me contando que um dos maiores problemas dele é mão de obra. Então, a gente tem que entender que mão de obra é um problema no mundo todo e que a gente precisa resolver isso da maneira como a gente resolve. Eu nos meus negócios, vocês nos negócios de vocês, fazendo treinamento, fazendo evolução. Então, eu acredito muito nisso. Agora me conta uma coisa. O Paulo já estava no DDR há mais tempo, o Paulo já trabalha comigo há alguns anos e você veio integrar o DDR Master. Me conta o que você veio buscar no DDR, o que você viu como oportunidade, o que te impulsionou a entrar no DDR Master. Me conta. Acho que desde o início a gente sempre acreditou, como a gente não é do ramo de restaurante. Eu estava estudando ainda, meus pais eram funcionários públicos, minha mãe estava saindo de uma carreira política, então a gente sabia que a gente precisava estudar. A gente sempre imaginou que a gente precisava aprender mais sobre como lidar com uma empresa, o que fazer. Então a gente sempre acabou estudando muito. Na pandemia, a gente fala que a nossa Netflix era o portal Donos de Restaurante. A gente sempre... Que legal! O meu pai toda hora mandando vídeo, olha, assiste isso, assiste aquilo. Então, meu pai, logo quando ele conheceu, ele entrou no portal e também na primeira oportunidade ele se tornou DDR. No encontro de São Paulo, não desse ano, do anterior, eu estava ainda trabalhando na Defensoria Pública de Mosqueiro. Aí eu fui para o encontro com meu pai e de lá, quando eu voltei, eu já pedi demissão. Falei, não, deixa eu... Eu não sabia disso, que demais. Foi. Algum mosquitinho Foi, lá? Fizeram uma lavagem. Aí eu voltei e pedi demissão da Defensoria e fiquei mais tempo no restaurante, né? Me dediquei 100% do meu tempo de trabalho para o restaurante. E aí, nesse encontro desse ano, a gente já foi querendo mais uma cadeira. Meu pai, como o pouco que ele participa, que eu sei que ele participa assim, não tão ativamente, mas ele tenta aplicar tudo. Então, a gente acredita, eu, minha mãe, que a gente precisava de mais uma cadeira lá. Que aí, se o pouco o meu pai aplica, já está dando tanto resultado, então imagina a gente assim, mais ativo dentro do DDR, porque é fenomenal, né? A gente está junto com as pessoas que estão fazendo o mesmo, que estão trabalhando no mesmo, está todo mundo procurando crescer. Então, lá no grupo do DDR, eu não falo muito, mas eu estou sempre lá tentando ver uma dica, porque sempre tem alguma coisa. Então, é um grupo maravilhoso, tá? Com quem está procurando ir para o mesmo caminho. Está todo mundo procurando crescer dentro daquela mesma área que é de restaurante. Sim. Você contou uma coisa que para mim faz muito sentido. Algumas pessoas me perguntam isso: Marani, eu tenho que fazer tudo que está no DDR? E aí a primeira coisa que eu falo é: não, é impossível fazer tudo que está lá. E aí às vezes a gente pega alguns casos, como é o do Paulo, que obviamente não precisa aplicar tudo, mas o Paulo é um cara muito esperto, é um cara muito inteligente, então ali o que ele pega, muitas vezes ele consegue aplicar de uma maneira que traz um resultado muito bom. Então, de fato, não tem que aplicar tudo, mas é importante estar com a gente, estar trocando, estar visitando outros DDRs, estar sempre em conexão para que a gente troque boas ideias, entenda boas práticas, para que a gente aprenda com os mentores. Quero que você participe do maior número de imersões para que cada vez você consiga aplicar mais no seu negócio, para que a gente tenha grandes resultados dentro do DDR. Fechado? Claro. Muito bom. Olha só, agora para a gente já ir caminhando aqui para a reta final, eu quero saber quais são os planos, né? Você já me contou um pouquinho que vocês não querem parar. Vocês já têm um negócio que eu considero ser um negócio já muito desenvolvido, um negócio grande, mas vocês querem continuar sendo grandes e continuar construindo. Me conta um pouquinho dessa visão para o futuro.
A gente tem, como eu disse, né? A gente ainda acredita muito no potencial de Mosqueiro. Então, a gente ainda planeja pelo menos mais 3 restaurantes dentro da Ilha de Mosqueiro. A gente já está com uma visão para uma nova operação, para comprar e para modificar um restaurante que hoje a gente já tem. Mas a gente ainda acredita que comporta mais. Então, a gente está planejando construir mais um hotel. Agora a gente já tem um terreno próximo do nosso outro restaurante, que a gente planeja futuramente construir um hotel. Mas no ramo de restaurante a gente ainda acredita que tem outros pontos em Mosqueiro que a gente consegue. A questão da pizzaria, a gente tem hoje pizzarias boas em Mosqueiro, mas a gente ainda é carente em Mosqueiro de uma pizzaria muito boa. Sim. Então a gente tá querendo. E tem muita observação boa dentro do DDR para vocês, tá? Sim. Quero que vocês visitem várias pizzarias em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia. Enfim, a gente tem muitas boas práticas para que vocês possam implementar. E eu sei que já tem um restaurante que também está quase inaugurando, né? Isso, está quase inaugurando. A gente está planejando inaugurar agora, no próximo sábado já, o nosso novo restaurante, que fica na Praia do Maraú, também em Mosqueiro. Ele é um restaurante que era o nosso sonho de restaurante. Um restaurante muito bonito, numa área muito bonita, uma das praias mais bonitas de Mosqueiro é a Praia do Maraú. Lá a gente acredita que vai conseguir atender até 600 pessoas naquela área, que é uma área muito grande. Então, lá tem uma piscina, a gente construiu um parque para crianças, que é um grande desafio. Esse nosso desafio agora é o Maraú. A gente está ansioso agora para julho, que a gente vai inaugurar no momento que Mosqueiro vai estar lotado. Então, a gente está se preparando para, no último final de semana de junho, a gente fazer o nosso primeiro teste. Funcionar para julho, tá lotado, ser casa cheia. E vai ser sucesso, eu acredito muito nisso. E quero conhecer também esse restaurante que vai inaugurar. Sofia, agora, para a gente finalizar, deixa uma mensagem final para as pessoas que estão empreendendo, para as pessoas que muitas vezes estão no mesmo momento que vocês, outras pessoas ainda estão subindo essa escada de evolução, muita gente ali ainda batalhando para manter o restaurante aberto. Deixa uma mensagem e depois deixa o seu Instagram para as pessoas conhecerem mais o negócio de vocês. Eu acredito que o poder do estudo e de estar envolvido com pessoas que estão querendo a mesma coisa que a gente é muito importante. Então, eu acho que a principal mensagem é buscar conhecimento. É buscar conhecimento. A gente sabe que dentro do empreendimento, às vezes é meio difícil a gente separar um momento para a gente estudar, para a gente procurar conhecer mais, conhecer novos lugares. Sim. Mas eu acho que é o fundamental, é a gente buscar conhecimento, buscar conhecer novas pessoas e estar junto com pessoas que querem a mesma coisa, que estão indo para o mesmo caminho. Eu acredito nisso também. Aí o nosso Instagram do restaurante é Jurubeba Mosqueiro. É o nosso Instagram do restaurante, do tudo hotel junto? Jurubeba Mosqueiro. E do hotel é Jurubeba Hotel. Jurubeba Hotel. O meu é Sofia Louchar. Muito bom, Sofia Louchar. Então segue aí a Sofia, segue também o Jurubeba Hotel e o Jurubeba Restaurante. Isso. É assim, né? Jurubeba Mosqueiro. Jurubeba Mosqueiro, é isso. Líder, segue também @donos de restaurantes. Manda um comentário lá pra gente, diz que você escutou esse podcast, eu vou adorar saber a sua opinião. Sofia, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por esse episódio. Muito obrigada, eu agradeço muito pelo convite e agradeço também por estar com a gente. Eu acho que foi fundamental para a nossa empresa dar certo. Muito bom, líder, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.